Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, nesse ambiente tão acolhedor e tão cheio de harmonia, né? E por a gente ter vindo aqui andando, que a gente conhece muitas pessoas que não podem vir andando, né? E isso a gente tem que agradecer todos os dias. Agradecer à casa pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui e também dizer que nós não somos palestrantes. Nós somos estudiosos, tentando ser alguma coisa nesse planeta, que é muito mais difícil, mas a gente vai tentar transmitir alguma coisa de bom, que seja acolhedor, que seja renovador, para poder a gente sair daqui mais tranquilos para o nosso lar. E o convite, o tema de hoje que eu trouxe, está aqui, né? Que é Lei de Causa e Efeito e a Justiça Divina. Eu trouxe esse símbolo aqui, esse é um desenho, né? Que se chama o pêndulo de Newton. Newton era um físico e ele estudava os efeitos físicos da matéria, né? E dá para ver que essa bolinha aqui, se largar ela bater nessa daqui, vai causar um efeito no outro lado. Isso é a física. E a lei de Deus, a lei divina, a lei do universo, é uma lei física também, não deixa de ser. E é a mesma coisa que a gente sabe que se eu jogar uma pedra para cima, ela vai retornar. Assim é a lei divina. Tudo aquilo que eu faço na minha vida, ela retorna. Sejam coisas boas ou coisas ruins. E a gente encontra esse tema em 3 livros, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o que é o Espiritismo. E nesses itens aqui que vocês podem observar, que são as obras básicas, que quem está aqui pela primeira vez, de repente não sabe o que são as obras básicas, as obras de Allan Kardec, que ele consultou os espíritos e trouxe essa maravilha que é a nossa orientação para viver neste planeta e nas futuras existências. E ele traz muitas coisas importantes, como por exemplo, dor é dor, ela é igual a todos os seres humanos. Nós somos iguais em todos os instantes da nossa vida, mas principalmente em 2 aspectos: no desencarne e na dor e na morte. São 2 momentos da nossa vida que a gente se iguala. Porque a dor, ela é em qualquer lugar. Uma dor renal é a mesma dor em outro lugar, em qualquer lugar do planeta. Assim somos nós, porque a gente acha que às vezes a dor em uma pessoa é diferente da outra. Cada um recebe a dor de formas diferentes, mas a dor é igual. Não importa a sua opção de partido político. Muita gente acha que a pessoa que tem um partido político é melhor do que outra, ou dependendo da sua situação. Nós já sabemos que o espírita não é nem de esquerda e nem de direita. Ele é de centro espírita, que é diferente. Não importa o nosso partido. Não importa isso. Não importa a sua opção sexual. O que eu tenho a ver com a opção sexual da outra pessoa? Nada. Nada. Não importa o seu time de futebol. É a mesma coisa alguém dizer assim: pô, eu estou com uma dor, e a pessoa perguntar para ela: qual é o time que tu torce? Será que eu sou torcedor do Avaí, vai doer menos que ser do Figueirense? Não, né? Isso não existe. Então não importa o seu time de futebol. E não importa a sua classe social. A dor que uma pessoa que é rica é a mesma dor que aquela pessoa que não tem dinheiro.
É a mesma dor, não importa. Quando você entra no hospital com uma dor, não importa. E é assim quando entra uma pessoa na casa espírita. Não importa, nada disso, nada disso. A dor é igual. Dor é dor. E uma das dores que ninguém, e nenhum pai, e nenhuma mãe gostaria de sentir: a perda de um filho. É uma dor incrível. E às vezes não precisa nem ser filho. A esposa ou o marido. Eu tenho um amigo que é espírita, que ele perdeu a esposa Perdeu não, ela foi fazer um outro estágio, né? Faz 7 meses. E ele disse para mim, ele mandou um áudio de 10 minutos. Ele disse que é uma dor que tu não consegue dizer o que é. Chega a rasgar a carne. Ele era casado há 55 anos. É uma dor incrível. E a gente imagina que deve ser essa dor. A minha irmã desencarnou faz 15 dias. O meu cunhado, que é ateu, aquele que só acredita na matéria, ele disse: eu não sabia que doía tanto, mas ele não acredita em nada. Ele achou que ali acabou, mas ele está dizendo: dói. É uma dor incrível. Não importa se você é espírita, da Umbanda, ou católico, evangélico ou judeu. A dor é igual. Dizer assim: eu sou espírita, eu não sinto dor. A gente pode dizer que está mentindo. A minha dor é igual. A nossa dor, que nós aqui seguimos a doutrina espírita, é igual do evangélico. É a mesma dor. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. A dor nos iguala. Agredir alguém, quem sente a dor é o outro. É muito fácil, né? É muito fácil bater em alguém, dar um soco em alguém. A pessoa do outro lado é que vai sentir. E se nós somos cristãos verdadeiros, não é o cristão, qualquer cristão, é o cristão verdadeiro. Ele vai saber que a dor no outro é igual a que ele sentiria. Hoje é você que arranca o dente. Amanhã seu dente é arrancado. Ela vai dizer assim: será que alguém já arranca dente ainda? Arranca. E voltando um pouco no tempo, na época de Jesus, existia um soldado que estava caminhando atrás de Jesus quando ele ia ser crucificado. Na sua caminhada, Jesus estava na frente e mais 2 soldados conversando ao lado. E Jesus carregando a sua cruz. E o soldado atrás observando os 2 soldados. E eles diziam um para o outro: quando esse homem chegar lá para a gente crucificar, nós vamos quebrar as pernas de Jesus. Isso era a tradição na época, quebrar as pernas, porque não podia entrar, era a tradição da igreja deles lá, da religião deles, e para não entrar como um santo no céu. E aquele soldado que estava atrás observou essa fala dos 2 soldados. Só que esse soldado que estava observando era um soldado um pouquinho diferente. O nome dele era Longinos. Se alguém pesquisar, vai ver quem era Longinos. Eu ouvi falar, né? E ele ficou impressionado com aquela fala daqueles 2 soldados. E ele, para não ter o sofrimento, resolveu tomar uma atitude. Esse Longinos, ele era um soldado que era um lanceiro. Ele usava uma lança e ele era tão preciso na sua lança que ele jogava aquela lança e acertava em qualquer lugar que ele queria. Só que ele tinha um problema. Ele tinha só uma vista normal, a outra era cega. E aí, quando ele chegou perto de Jesus, ele olhou para Jesus e antes deles quebrarem as pernas de Jesus, ele pegou aquela lança e espetou a costela de Jesus. Nesse exato momento, sangue jorrou
e caiu no olho do Longinos, no olho que era com problema, que ele não enxergava. Naquele momento, ele ficou completamente curado. A partir daquele momento, esse soldado Longinos largou toda a sua vestimenta de soldado e seguiu Jesus até o fim das suas vidas. Só que os soldados que observaram isso, junto com o imperador, disse: procura esse soldado Longinos e acaba com a vida dele. E só que ele foi na frente e foi divulgando a doutrina de Jesus, e assim foi muitos anos. No final, prenderam Longinos e arrancaram todos os seus dentes. E depois cortaram a cabeça. Alguém arranca dente ainda. E hoje muita gente arranca de outras maneiras. Expiação. Caráter didático e de evolução. O sofrimento não visa punir, mas sim estimular o espírito a não mais errar. Por isso que nosso planeta se chama provas e expiação. É isso que nós estamos passando aqui. Esse sofrimento que a gente passa no dia a dia, seja qual for o tipo de sofrimento, material, físico, espiritual, mental, são provas para a gente sentir e a gente melhorar. Não é castigo, porque um Deus bondoso não castiga nenhum filho. Um pai bondoso não castiga o seu filho. 3 elementos. Arrependimento. Será que a gente se arrepende daqueles atos que a gente faz? Porque a gente pode errar. A gente erra constantemente. Muitas encarnações nós já estamos errando. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta no 2º estágio. E a gente pode se arrepender. Mas o arrependimento de coração. Não é só arrependimento simples. E reparação. Tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida de errado, de equívoco, nós vamos ter que reparar. Por exemplo, eu tirar a vida de alguém, eu vou reparar isso e mais a família. Ah, mas nessa vida a pessoa matou, desapareceu, nunca mais pagou. Nessa vida não. Quem sabe na próxima. Porque às vezes aquele vizinho que a gente matou, ele pode vir para nós como um filho, como um neto, como um irmão. É nesse jeito que é o amor. Ele vai se unindo. Reparação. É a reparação. E expiação. É isso que nós falamos, né? Assumir o lugar do outro. Eu não vou assumir o serviço do outro ou o trabalho do outro. É se colocar no lugar dele. Porque nós não vamos trabalhar para a outra pessoa. Vem uma pessoa com uma dívida enorme, de milhares de anos, de diversas encarnações. Chega aqui, você está num sofrimento incrível. Não, deixa que eu faço tudo por ti. Não, não é desse jeito. Todos nós temos que passar por tudo aquilo que nós fizemos. Leva, às vezes, alguns anos, ou algumas centenas de anos. E assim vai. Porque às vezes a gente acha que jogar pimenta no olho do outro não faz mal. A gente acha que não faz mal. Porque nós gostamos de esfregulhar o olho do outro, não só com instrumento, mas com gesto, com pensamento. Porque até um olhar prejudica. Porque às vezes a gente tem essa mania, eu estou tirando tudo isso por mim. Né? Tudo por mim. A gente olha, meu Deus, por que aquela pessoa fez aquilo? A gente já está colocando pimenta no olho do outro. A gente não se coloca no lugar do outro. Tem uma história que não sei se você já conhece, do Chico, que tinha um amigo chamado Quincas, e trabalhava com o Chico em Uberaba, lá na casa espírita lá com ele. E ele era um contador. Trabalhava, tinha um escritório, tinha os seus funcionários. E um dia de manhã, ladrões invadiram o escritório dele e levaram tudo. Mas antes de ir embora, em vez de só levarem, eles quebraram tudo. Computador, máquina, tudo que tinha direito. E aí,
Quincas chegou no seu escritório e viu aquilo, ele ficou decepcionado. Mas levaram tudo. Não deixaram um tapete. Nada. E à noite, Quincas tinha um encontro com o Chico no trabalho mediúnico, sentou naquela mesa, e o Chico, como era um espírito, né, verdadeiramente bom, que a gente sabe, que a gente conhece, percebeu, olhou para Quincas e disse: tu não estás bem, eu já sei o que aconteceu contigo. Me conta aí alguma coisa. E aí ele contou a história que aconteceu com ele. Aí ele foi lá, abraçou o Quincas, o Chico abraçou o Quincas, sentou na cadeira e não disse nada. Ficou quietinho. Depois de um tempo, abraçou ele e disse assim: é tão bom devolver. Ele ficou surpreso. Devolver? Sim, porque em outras encarnações você tirou muita coisa de muitas pessoas. Então, assim, é reparação. Nada acontece por acaso, nada. Tudo está conforme a lei divina. Nós é que não entendemos ainda. Nós não percebemos ainda, né? Tirar dos outros dói? Não, né? Mas tirar da gente dói. A gente sente isso quando a gente é lesado, né? Quando a gente é lesado. Hoje tem muito golpe. Quando alguém vai lá no celular, dá um golpe no celular, a gente sente aquilo ali. Meu Deus, o que aconteceu? Como eu fui, né, ignorante, não entendi. Aí a gente tem que reparar isso e pensar. Algumas coisas a gente fez para enganar muita gente. Nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós, se olharmos para trás, nós vamos ver que nós fizemos muitas coisas erradas. Nós tivemos na época do Cristo, na época da Inquisição, nós jogamos muita gente no fogo, nós degolamos, nós matamos, nós éramos invasores. Mas nós nunca invadimos nada, invadimos para massacrar, para invadir. Até hoje tem gente fazendo isso, a gente sabe, está na mídia. Países invadindo outros países. E nós participávamos. Às vezes a gente não sofre tanto, sofre menos, porque a gente não fazia o ato, mas a gente ajudava, contribuía. Como hoje, não, eu estou aqui, estou de lado, mas a gente participou. Hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Mas não é só casal. Eu posso trair com um documento, falsificar uma assinatura. Muitas vezes acontece isso. A gente vai lá e dá uma assinatura falsa. Isso é traição. E um dia a gente vai ter que reparar isso. Com certeza nós vamos reparar. Um dia nós vamos. Com certeza. Hoje eu agrido. Amanhã eu sou agredido. E às vezes a gente não agride só com gestos, mas com palavras. Que às vezes dói mais do que um corte na carne. E nós temos que ter muito cuidado por aquilo que nós falamos. E às vezes a gente só pensa que também é uma agressão. E tudo aquilo que nós fizemos ou nós dissemos para alguém, ou para uma comunidade, ou para um governo, ou para o chefe, ou para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos, isso tudo fica registrado no universo. No universo. Porque o universo está entrelaçado com a gente. Nosso corpo está ligado. Nós não estamos fora. Tudo está dentro de nós mesmos. Mário Quintana, o poeta que muitos já ouviram falar, ele diz assim que existem alguns processos educativos da vida. Primeiro, a vida como escola. Nós não temos a nossa vida aqui como escola? Se a nossa vida é uma escola, onde é que é a sala de aula? Nosso lar. Nosso lar é a sala de aula. Porque a escola da vida está aí fora. E nós temos que aprender. É a parte mais importante da nossa vida,
é o nosso lar. Não é casa, é nosso lar. Cuidar das nossas crianças, da esposa, do marido, da avó, do vô, do neto, é o nosso lar. Autoconhecimento como cura. Será que eu me conheço? Será que eu sabe quem eu sou? Que é muito fácil de dizer alguém como ele é. Alto, magro, baixo, gordo, moreno, branco, claro, vermelho, azul. Mas por dentro a gente não conhece. Às vezes nós conhecemos mais o vizinho do que a nós mesmos. Temos que ter muito consciência disso. Intensidade e propósito. Qual é a nossa intensidade e propósito na nossa vida? Será que eu estou vivendo a minha vida sem propósito? O que eu vim fazer nesse planeta? Comer bolo? Comer chocolate? Passar a vida curtindo a vida? Ou só no celular? Nós não viemos para isso. Nós viemos com um propósito. Porque para chegar aqui nesse planeta, teve muita coisa importante. Primeiro, passamos pelo ministério da reencarnação, que é um processo incrível. Se você for imaginar como é que funciona isso, nós não vamos entender muito. Vamos dar uma pincelada. Primeiro você vai ter que achar um pai, uma mãe, porque quem escolhe os pais são os filhos. Eu quero nascer naquele pai, com aquela mãe, naquela casa, naquela cidade, naquele país. É assim que a gente escolhe. Ah, mas eu não queria nascer na África. Você escolheu. Por que nós escolhemos o Brasil? Nós temos uma missão muito grande. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E não é por acaso. Mas não é porque a gente é bonzinho que veio para cá. Nós viemos porque nós temos muitas dívidas. O meu cartão já estourou, não tem mais nada. A dívida está grande. Então nós viemos para cá. Não, eu quero vir no Brasil, porque lá pelo menos o pessoal está recebendo os imigrantes de todo mundo. Eles não estão matando. Porque se for analisar, tem gente que não quer mais receber imigrante. Alguns países estão recebendo. A Alemanha foi o país que mais recebeu imigrante, para compensar uma dívida gigante que eles nem sabem, na época da Segunda Guerra Mundial. Coragem para viver. Será que nós temos coragem para viver? A gente vê, né, que muita gente diz, nossa, essa vida é uma desgraça. Mas a gente não dá valor para a nossa vida. Olha só o dia lindo que deu hoje. Frio, com certeza. Muita gente passando frio, com certeza. Mas a natureza é linda e a gente não observa isso. Eu conheci uns amigos faz um tempo agora, faz uns 15 dias atrás. Eles vieram da Suíça para cá e eles disseram que na Noruega, 3 horas da tarde já é de noite. 3 horas da tarde já é de noite. O verão deles é horrível. Não tem verão, é inverno direto. E a gente reclama desse frio de 15 graus. As imperfeições da vida. Nós somos imperfeitos em todos os lugares. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. Isso é uma verdade, né? As marcas da vida. Nossas marcas que nós deixamos. Nós podemos deixar marcas em alguém profundas e boas. Mas também podemos deixar marcas bem feias. O que nós queremos? Deixar marcas boas ou feias? Só depende de nós. Essa cena aqui é quando Jesus estava indo já, sendo preso, né? Junto com os apóstolos ao lado. Aí veio um soldado que ia prender. Aí Simão Pedro, apóstolo de Jesus, um pouco nervoso, né? Para não dizer ignorante, pegou a espada do soldado, todo mundo já conhece essa cena, e cortou a orelha de Jesus. E Jesus disse para ele, Pedro, embainha a tua espada, porque quem mata pela espada perecerá. E Jesus, na sua tranquilidade,
no seu amor infinito, pegou a orelha do soldado no chão, tirou a areia e colou. Ele disse: Pedro, não faça mais isso. Nós não viemos aqui para matar. Nós viemos para dar vida. Vida com abundância. É isso que Jesus veio nos ensinar. Regra de um ser humano integral. É integral, não é pela metade, né? Faça o seu melhor. O que é fazer o seu melhor? Quando você vai trabalhar, você vai fazer metade da coisa que você tem que fazer? Não. Faça o melhor. Entrou no centro espírita? Não, hoje eu vou dar um passo meia boca lá porque eu quero ir embora. Trabalho mediúnico ou com a família. Faça o melhor. Tem um pensador chamado Confúcio, que ele viveu 452 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E ele dizia assim, 3 formas de atingir a sabedoria. Primeiro, a reflexão, que é a mais nobre. Tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida, reflexão. Espera aí, vamos pensar. A segunda, imitação. Quando alguém faz uma coisa boa, nós podemos imitar. Tá certo? Que é mais fácil, né? Imitou, deu certo, vamos fazer. E pela experiência, é a mais amarga. Porque vai ter que passar por aquilo ali. E dói muito. Se cada um assumisse a sua responsabilidade, será que eu estou assumindo a minha responsabilidade? Porque é muito fácil terceirizar o serviço, né? É muito fácil. Não, a culpa não é minha. A culpa é da minha mulher, do meu sogro, da minha sogra, do meu patrão, do governo. É muito fácil. Mas ninguém assume. Isso se chama mundo regenerado. A hora que nós assumimos as nossas responsabilidades do dia a dia, não é para amanhã, nem para depois da manhã. É no dia a dia. Porque nós viemos do mundo primitivo. Lembra? Batendo uma pedra com a outra. Hoje nós temos isqueiro, né? Mas naquela época tinha que dar uma acendida. Alguém lembra disso? Alguém já passou por isso? Com certeza nós passamos por isso. Nós corríamos atrás do bicho ou o bicho corria atrás da gente. A gente só vivia para sobreviver. E quando sobrevivia, né? Depois nós vamos para a prova de expiação, que é esse que nós estamos agora. Então nós estamos querendo sair, né? O mundo regenerado. Nós temos que lutar para isso. Não é lutar com espada, com abraço, com sorriso, com alegria. É isso que nós temos que fazer. Depois vamos para o mundo ditosos. Vamos chegar lá. Divino. Quando chegarmos lá, um dia nós vamos alcançar. Todos os espíritos que são de luz, espíritos puros, já passaram tudo por isso que nós estamos passando hoje. Mas com muita força, muita coragem, muitos problemas. Não só nós que estamos passando por isso, todos eles. O que nós queremos quando vamos na rua, no hospital, no ônibus ou na loja? Nós queremos ser o quê? Ser bem tratado. Quando a gente vai num lugar, eu quero ser bem tratado. Porque a gente gosta de ser bem tratado. Viver bem é uma coisa. E o que é viver bem? É bem diferente de viver outra coisa. Como, por exemplo, você é uma pessoa boa? Será que a gente se considera uma pessoa boa? Depende do que a gente ponto de vista, né? Você é um empresário bom? Será que nós somos um empresário bom? Quem trabalha, quem é proprietário de algum e tem funcionário? Você é um médico bom ou mais um comerciante? Você é um religioso bom ou você é um espírita bom? Porque nós sabemos que não, porque se você é espírita, é bom. Nem sempre. Tem uma historinha bem rápida que diz o seguinte: um homem pediu para pintar a igreja dele. Senhor, eu queria que você viesse aqui e pintasse essa parede.
você é um bom profissional? Ele disse assim, não, eu sou espírita. Assim, ó, eu só estou perguntando se tu é um profissional bom. Porque quem fez essa pintura aqui era tudo espírita. Olha essa lambança que fizeram aí. Eu quero saber se tu é um profissional bom. Porque não adianta ser só o espírita, tem que ser bom. Ser espírita é muito fácil. Tu entra, dá passe, estuda, mas ser bom é diferente. História de Gandhi e o soldado. Muitos já conhecem essa história. Gandhi saindo nas ruas. Quem não conhece Gandhi, foi um líder da Índia. Ele era excelente. É uma pessoa assim, era um missionário, né? E aí ele estava andando na rua junto com seus companheiros. E aí veio um soldado, olhou para ele parou, que ele lutava pela paz sem armas. Ele queria isso. E o soldado deu um soco no rosto dele. E ele caiu. E aí ele se levantou. O soldado foi lá, deu outro soco nele. E ele caiu novamente. E ele se levantou novamente, Gandhi, e o soldado foi lá, deu outro soco. Aí o soldado disse para ele assim, qual é o Deus que te faz fazer um homem covarde? É esse Deus que tu acredita que é um Deus que é covarde, que te deixa covarde? Aí ele disse assim, é o mesmo Deus que tem esse crucifixo no teu peito, do soldado. O soldado tremeu. Ele era um cristão, mas não era um cristão bom. E o soldado saiu sem nenhuma. Se fosse eu, já estava morto, né? Porque o Gandhi tinha uma energia incrível, porque ele era um missionário. E qual é o objetivo do Espiritismo? Será que todos nós sabemos qual é o objetivo do Espiritismo? Aí nós podemos dizer assim, ó, temos 1 milhão de espíritas hoje. Qual é a nossa meta? 2 milhões. Será que é isso? Nós estamos vendo aqui que as casas espíritas são sempre pequenas, né? Nós não precisamos de muitos. Nós precisamos de qualidade, de ensino, de prática do amor ao próximo, de acolhimento. É isso que nós queremos. Nós não precisamos de quantidade. E o que nós queremos? Um espírita bom ou uma pessoa boa? É isso que nós queremos. Uma pessoa boa. Não precisa ser espírita. O objetivo do espiritismo é a formação do homem, do ser humano de bem, que vive o bem. Porque viver bem é diferente. O que é viver bem? Ter o seu carro, sua casa, né? Ter o seu emprego. Isso faz parte da vida. Quem não quer viver bem? Todos nós. Mas viver o bem é diferente. Qual o partido político dele? Não interessa. Qual a orientação sexual? Não interessa. Qual o time que ele torce? Não interessa. E qual a religião dele? Menos interessa ainda. Se chegar uma pessoa lá e dizer assim, não, eu não sou espírita, mas eu quero assistir a palestra. Nós vamos mandar embora? Não, você não pode fazer parte desse. Claro que pode. Independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. Nada interessa. A história do padre que queria fazer uma reza para o time dele ganhar. Será que Deus vai se importar com isso? Não, né? Não se interessa por isso. Deus está tão ocupado com outras coisas mais importantes do universo que não vai se preocupar com o time de futebol. Então, viver o bem é a relação de você com Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. Espiritualidade, não é nem espiritismo, é espiritualidade, não importa a religião. Relação de você, com você mesmo. Será que eu me gosto? Será que eu gosto de mim? Será que eu não me maltrato? Com bebidas, com drogas, com noites perdidas, com bobagens? É relação comigo mesmo. E relação com o próximo. Isso que nós temos que ter. Porque a gente não pode rejeitar ninguém, independente de qualquer um. E para encerrar, a última historinha,
passando 5 minutos, né? É bem rapidinho. Chico, quem conhece, né? É um espírito missionário fantástico, que tinha esse poder de amor tão grande, mas tão humilde, né? E um certo dia, ele estava lá em Uberaba, numa fila enorme, gigante, e o pessoal sendo atendido, e ele atendia com uma paciência. Na última fila tinha uma senhora, e ela chegou na vez dela e começou com o Chico. Chico, vim trazer um problema para te resolver, que é o meu marido. Disse, o que tem o seu marido? Olha, o meu marido, ele é um ótimo pai. Ótimo pai, não deixa faltar nada para as crianças. Ele faz tudo por elas, sai com elas, passeia, estuda com elas, faz tudo certinho. E o Chico olhando para ela, ele é um ótimo marido, mas excelente marido. Todos os dias em casa, trabalhando, trazendo a comida. Excelente, é fantástico. Ele é um ser humano fantástico. Não posso falar nada sobre isso. Tá, mas qual é o problema dele? Ele só tem um problema. Tá. Aí o Chico ficou em dúvida. Né? Deve ser droga. Deve ser droga. Não, meu marido, o único problema que ele tem, ele não é espírita. Aí o Chico ficou olhando para ela. Seu marido não é bom, não é isso, não é aquilo? Sim. Quem está precisando de espiritismo é a senhora, não é o seu marido. Ele é uma pessoa completa. É melhor a senhora rever isso e ir para a casa espírita. Olha só, Chico tinha uma visão incrível. Olha só. Então, o que nós devemos fazer é ser pessoas boas todos os dias, inclusive quando a gente for dormir. Porque a gente acha que eu só vou dormir e acabou. Não. Nosso espírito, ele continua trabalhando. E todas as noites, antes de dormir, se você faz as preces antes de dormir, peça, eu quero trabalhar à noite. Eu quero ajudar no hospital, nem que seja na espiritualidade, no vizinho que está precisando. O meu espírito vai até lá. É isso que nós temos que fazer. Inclusive nas ruas, né? Qualquer lugar. Então, para encerrar, nós dissemos o seguinte: faça para a pessoa aquilo que ela quer na hora. É na hora. Se alguém vier pedir alguma coisa para você, faça na hora. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Não deixe para o ano que vem. Pode ser tarde. Eu agradeço de coração as vibrações de vocês, o amor que foi derramado aqui nesse recinto e a espiritualidade e os bons espíritos que trabalham aqui nessa casa. Que vocês tenham uma noite reparadora, uma noite abençoada, que amanhã seja um novo dia para vocês. Muito obrigado. Obrigada.